Aqueles que forem encontrando, por gentileza, Apocalipse capítulo 3, versículo do 7 ao verso 13. Temos a carta de Jesus Cristo para a igreja de Filadélfia. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha esperança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor Deus, eu quero colocar este momento mais uma vez na tua presença, pedindo, ó Pai, que a tua comunhão venha sobre nós, use a minha vida, opere na vida de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que estão presentes aqui na igreja, ou estão, ó Pai, presentes na live. Nós rogamos ao Senhor, que o Senhor use a tua Bíblia, a tua palavra, as tuas santas escrituras, para falar aos nossos corações. Meu Pai, usa a minha vida simples, a minha vida, ó Pai, para honra e glória do teu nome. Nos ensine a tua palavra, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Podeis assentar, igreja. O assunto principal aqui desta carta é persevere em ser fiel. É o que eu consigo ver nesta carta de Filadélfia. Persevere em fidelidade. Persevere em ser fiel naquilo que você falou ao Senhor Deus um dia. Meus irmãos, existem duas cartas a qual Deus pronuncia elogios e estímulos. Estas duas cartas são as cartas de Esmirna e Filadélfia. Nessa carta de Filadélfia não existe uma repreensão à igreja. Não existe nenhum pecado apontado no meio da igreja. Porque esta igreja estava cumprindo o propósito de igreja. Ela era uma igreja que estava levando o seu compromisso com Deus a sério. Sabe, muitas pessoas falam assim e pensam que Deus é bravo. E por que as pessoas pensam que Deus é bravo? Porque as pessoas falam, nossa, eu vou fazer tal coisa e Deus vai agir desta forma. Porque as pessoas, na sua grande maioria, vivem em pecado. Mesmo antes de conhecer a Cristo, e algumas após conhecer a Cristo, parece que não consegue sair de alguns pecados, assim conhecido como de estimação. Pecados que a pessoa está carregando com ela. A palavra de Deus está nos mostrando que o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus que elogia. Ele é um Deus que nos estimula. E isso muitas vezes não é pregado e nem ensinado.
Porque o problema de Deus chamar a atenção de uma igreja ou de um cristão, não é que Deus só sabe chamar a atenção, é que muitas vezes nós não levamos Deus a sério a ponto de dedicarmos com fidelidade a Ele. Mas Deus nas Escrituras elogia vários servos de Deus. Enoque só tem coisas boas dele nas Escrituras. Noé é elogiado em uma sociedade que estava indo de mal a pior. Encontrou-se um homem correto ali, que era Noé. A Bíblia também elogia a fé de Abraão, a fidelidade de José, Davi, um arrependimento sincero, um arrependimento que veio de Deus. A Bíblia também começa o livro de Jó elogiando. A Bíblia também elogia Daniel. A Bíblia elogia a igreja de Filadélfia. Meus irmãos, o nosso Deus é justo. Ele tem elogios para fazer para aquelas pessoas que estão vivendo de forma empenhada ou de forma consagrada as Escrituras. E então esta carta, ela é feita para elogio, e o elogio é um estímulo que Deus dá à continuidade da fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. O objetivo da vida cristã nas Escrituras é sermos fiéis ao Senhor. Sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Isso é mostrado em várias e várias passagens das Escrituras. O próprio Senhor fala. Em Mateus, capítulo 25, no verso 21, depois de Jesus contar uma parábola, o Senhor volta àquela terra. E aí no capítulo 25 de Mateus, no versículo 21, Jesus faz o elogio. E qual que é o elogio que Jesus faz? Ao servo fiel na parábola. Servo bom e fiel. Eu vou te confiar mais coisas. Porque você foi fiel. Em outra história, Jesus fala, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no prazer, entra no gozo do seu Senhor. Enquanto a igreja de Corinto estava brigando entre si, discutindo quem é o maior, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz assim à igreja de Corinto, para de brigar quem é maior, quem é mais importante, foque em vocês serem mais fiéis. E então em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, Paulo escreve assim, e aos despenseiros de Deus, importa que eles sejam encontrados fiéis. E é essa mesma mensagem que Deus vai trazer para a igreja de Filadélfia. Sabe por que a igreja é fiel? Sabe por que a igreja de Filadélfia é fiel? Sabe quando vocês serão fiéis, ou por que vocês são fiéis? É porque vocês estão focados em Cristo e não nos problemas que acontecem aí. O cristão, ele é chamado para ser fiel, você tem que entender isso. A pergunta é, você é fiel a Deus? Porque se você não é fiel a Deus, você é fiel a quê? Vamos explicar o que é fidelidade. A fidelidade, antes de tudo, ela é o objetivo de vida do cristão. Você foi convertido por Deus para ser fiel. Mas fiel a quê, pastor? Fiel à sua promessa. Fiel à sua oração de entrega. No dia que você se entregou ao Senhor Jesus, a Bíblia fala que aquele que é salvo é aquele que se arrependeu. Aquele que se arrepende fez uma oração pedindo perdão pelos seus pecados. E a sua oração em particular, depois que você pediu perdão pelos seus pecados, o que você falou para Deus? O que você falou para Deus depois de perdoa os meus pecados?
Você falou para Deus que iria seguir Ele até a morte? Você falou para Deus em sua oração que iria, a partir daquele momento, imitar Jesus? Você falou para Deus que você queria ser um filho dele aqui na terra? Eu não sei qual foi a sua oração, mas a oração de conversão, a oração de entrega, é um compromisso assumido com Deus, e é este o motivo da fidelidade. É ser fiel às palavras que saíram da sua boca, de livre e espontânea vontade. Ou alguém aceitou Jesus com uma arma na cabeça, ó, aceita, senão você morre. Ninguém fez isso. E aí nós falamos palavras a Deus, e muitas vezes nós não somos fiéis à nossa profissão de fé, fiéis à nossa entrega íntima feita a Deus. E é exatamente essa fidelidade na promessa que está sendo elogiado aqui na igreja de Filadélfia. Meus irmãos, o mundo não conhece fidelidade. Hoje, muitos casamentos estão sendo destruídos, porque as palavras ditas no altar não têm o valor e o peso que deveriam ter. Porque o que sustenta um casamento é a promessa. As pessoas permanecerão casadas por causa da promessa. Homem e mulher prometem um ao outro amar, respeitar até o fim da vida. E embora o assunto aqui não é casamento, mas o assunto é fidelidade sobre aquilo que nós falamos a Deus. Deus está olhando a igreja de Filadélfia e vai elogiar a fidelidade desses irmãos para com Deus. Se Deus fosse olhar a sua vida em particular, a sua oração de entrega a Jesus, viria elogio ou viria repreensão? Você é fiel às palavras que você diz ao Senhor Jesus? Sabe, irmãos, esta é a luta da vida cristã. Você tem que entender que Deus não te colocou aqui nesta terra com o principal propósito. Se você é cristão, o seu principal propósito não é ficar rico. Sabe, o seu principal propósito não é ganhar 10 mil por mês. Você pode ganhar 10, 20, 30, se isso acontecer de forma natural. Mas o seu principal propósito não é esse. O seu propósito como cristão é ser fiel a Deus. Se você é uma jovem cristã, um jovem cristão, está orando por um casamento, continue orando, mas eu quero dizer que o seu propósito como crente não é casar. Pelo contrário, tem muitas pessoas que não se casaram por ser fiel a Deus. Apareceu uma pessoa, apareceu uma mulher, apareceu um homem, e aquela pessoa falou, não, porque o meu propósito é ser fiel. E as pessoas estão pagando por essa escolha, por essa promessa que fez. E Deus está contente com elas. Sabe, o principal da vida cristã, irmãos, a prova que a sua entrega foi verdadeira, a prova que a sua conversão é genuína, é que você está honrando as promessas que um dia você disse ao Todo-Poderoso, em oração de livre e espontânea vontade. O seu propósito como cristão não é ter filhos. O seu propósito como cristão é ser fiel a Deus. Se vier filhos, tenha vários. Sabe, nós não podemos deixar de entender a que Cristo está elogiando.
E este elogio é a fidelidade. Essa é a luta do nosso ser. Existem várias músicas que testemunham essa luta por fidelidade. Tem uma música, um cântico que fala assim: faz a minha vontade ser a tua. Não a minha vontade, mas a tua. Isto é uma luta por fidelidade. Meu irmão, toda vez que colocamos a nossa vontade antes da de Deus, nós caímos em pecado. Pecado na prática, a palavra pecado no hebraico é hamartia. Significa não ter força para acertar o alvo. É alguém que está segurando um arco e flecha e ele não consegue acertar o alvo. Não é porque ele é ruim de mira, é porque ele não tem força no braço suficiente para atingir o alvo. Esse é o sentido da palavra hebraica hamartia. Mas de uma forma prática, o pecado acontece toda vez que eu coloco a minha vontade antes da de Deus. Isto é o pecado na prática. Foi isso que Eva fez, que Adão fez, e que muitos de nós estamos fazendo ainda hoje. Colocando a nossa vontade antes da de Deus. Não importa se a de Deus está em segundo lugar, está em 10º lugar. Se a vontade de Deus na vida de um cristão não for a primeira, você está errado, você está em pecado. Você precisa se arrepender e voltar o seu coração para Deus. Deus não aceita segundo lugar. Deus não recebe o segundo filho, é só o primogênito. Deus não recebe, irmão, a segunda oferta. Ele só fala, coloque ele em primeiro lugar. E as demais coisas vão acontecer na sua vida. Esta é a instrução. Então vamos para o texto aqui. Então temos aqui a introdução no verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Meus irmãos, a mensagem aqui, eu já quero fazer uma aplicação do texto, porque a palavra Filadélfia significa amor de irmão. É isso. Amor entre irmãos. Esse é o significado da palavra Filadélfia, literalmente. Amor entre família já é uma aplicação, porque a palavra é amor de irmão. Sabe, este é o nome da igreja, e esta igreja vivia isto. Ela era fiel. Hoje, a igreja de Cristo, ela tem um problema nos dias atuais. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam em amar a Deus. Quando vão participar da ceia, elas olham, será que eu estou com algum problema com Deus? Não, não estou com problema com Deus. Vou participar da ceia. Enquanto a Bíblia nos pede, e a Bíblia é a palavra de Deus, e é Deus que nos pede então, que nós venhamos ter comunhão uns com os outros. Deus pede para vivermos Filadélfia. Deus nos pede para vivermos amor entre irmãos em Cristo. Sabe, não basta você conhecer as Escrituras. Não basta você acompanhar culto, seja presencial ou na live. É preciso vivenciar a família de Deus. É preciso se relacionar com pessoas. Pastor, mas a igreja é falha, aquelas pessoas lá não me cumprimentam, nem o pastor está me cumprimentando ultimamente, eu não sei o que eu faço, irmãos. Você acha que quando Jesus falou para vocês perdoar uns aos outros, ele estava pensando o quê? Você adorar a Deus sozinho em casa? Quando Deus fala para você amar os irmãos, você acha que ele estava pensando no céu, que é lugar perfeito? Você acha que o pensamento estava onde? Em convivência aqui na terra. A igreja de Cristo é falha, mas embora ela é falha, ela continua sendo a igreja de Cristo. O seu filho ou sua filha pode ter vários pecados, vários erros, mas continua sendo seu filho e sua filha. Eu quero que você entenda que os erros da igreja não desqualifica quem é o pai dela.
Até mesmo porque Deus não tem neto e nem bisneto. Se um pai aqui se converte, Deus é o que? Seu pai. Se o seu filho se converte, Deus é o que do seu filho? Pai também. E se o seu neto se converte, Deus continua sendo pai. Porque Deus só tem filhos, Deus não tem netos. E se Deus só tem filho, nós somos todos irmãos. Não existe sobrinho. Não existe espiritualmente cunhado. Não tem. Nem sogra. São todos irmãos. Lá no céu, Deus é Pai e todos nós somos irmãos. E é isso que nos ensina a palavra Filadélfia. Meus irmãos, esta igreja não só está vivendo o amor para com Deus, mas esta igreja, ela consegue ser elogiada, ela consegue permanecer fiel, porque ela está vivendo o amor entre os irmãos. Este é o destinatário da carta. Uma carta só de elogio, que é destinada para crentes fiéis, crentes que estão vivendo amor entre irmãos. E você, esse cristão, então agora vai vir os elogios para você. Sabe, se você não é, já começou a exortação. Para todo mundo é elogio, para você é exortação. Porque não é a palavra de Deus que muda, é o coração seu que está recebendo a palavra de Deus. E então no versículo 7, Jesus ele vai se apresentar aqui de uma forma divina. E então ele diz assim no versículo 7, quem está dizendo, quem está ditando a carta? Escreve estas coisas, diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então Jesus está se identificando aqui. Eu quero que vocês entendam que Jesus se identifica com as suas características, e a primeira característica que ele coloca é santidade. Meus irmãos, embora o mundo eles gostam muito de falar que Deus é amor, e isso é verdade, porque até a Bíblia fala que Deus é amor. Mas você sabe qual é a característica em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que mais Deus fala que Ele é? O que Deus mais fala de si mesmo? Santo. Deus fala e repete muito mais que Ele é santo do que Ele é amor. Então amor é segundo? Não, amor é terceiro. Qual que é o segundo? Deus fala de si mesmo, primeiro que Ele é santo, segundo que Ele é justo, e em terceiro só, Deus fala que Ele é amor. E Jesus está falando que Ele é santo. Sabe o que é santo, irmãos? É pureza total. É pureza total. Não existe nada, é pureza total. Meus irmãos, santidade é o oposto de um pecado. Sabe o que é um pecado? Imagina que em toda a sua vida você conseguisse realizar somente um pecado. Jesus é o oposto de tudo isso. Um pecado. Santidade, irmãos, é o oposto de sujeira, é o oposto de mancha, é o oposto de mácula, é o oposto de um pecado. Deus se caracteriza desta forma. E aí Jesus falando de si mesmo, ele fala o santo, e depois que ele usa a atribuição de santo, ele fala santo e verdadeiro. E o verdadeiro. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. Jesus é o caminho, é a verdade. Sabe, irmãos, Jesus nunca mentiu. Deus nunca mentiu, nenhuma vezinha. Nem para agradar, nenhuma vez. Mentirinha para o bem, não existe para Deus. Ele é o verdadeiro. Ele é a verdade absoluta. Ele se identifica desta forma. Creia nele totalmente. Não fique pensando que Deus está te escondendo algo.
E aí ele continua na apresentação dele. E aí depois dele falar que ele é o santo verdadeiro, ele vai falar o quê dele? Que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que Jesus está falando de si? As chaves de Davi é um termo para falar que ele tem autoridade de rei. As chaves de Davi está fazendo a menção de rei, está fazendo a menção de reino. Ele é o rei, ele tem reino. E chaves, abrir e fechar, significa autoridade para decidir assuntos. Ele é rei, ele tem chave, ele tem autoridade para decidir o que é o assunto, todos. Ele tem a chave para abrir e fazer entrar. Ele tem a chave para abrir e expulsar. Ele expulsou Satanás e demônios do céu. Ele abriu o céu para Elias. Ele abriu o céu para Moisés. No livro de Apocalipse, nós vemos que o céu foi aberto para um tanto de pessoas que estão sentadas no trono ali. Ele tem autoridade para colocar pessoas no céu. Ele tem autoridade para tirar pessoas do céu. Ele é rei, meus irmãos, ele é reino. Ele foi quem disse, não eu, que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é aonde ele está agora. Porque no Apocalipse, Cristo está todo vestido de roupa de rei. Roupa de autoridade. É isto que Jesus está passando a mensagem para a igreja de Filadélfia, a igreja dos irmãos. E aí então no versículo 8 e 9, ele vai demonstrar que ele reconhece o esforço dos cristãos. Ele vai honrar no versículo 9 os esforços do cristão. Então, olha o que diz aqui no versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meus irmãos, decisão que Deus toma, não tem demônio nenhum que fecha. Se Deus falou, não existe, se Deus empurrar uma porta e abrir, ninguém tem coragem de fechar não, irmãos. Você tem que entender isso. Você tem que entender que se Deus falar algo para você, se Deus te der um entendimento de algo, Ele vai executar aquilo dali. Sabe, Cristo está nos dando um exemplo que Ele conhece todas as coisas. E Ele vai usar este conhecimento dEle. Porque o texto fala, conheça as tuas obras. Ele vai usar o conhecimento que Ele tem das ações para reconhecimento. Meus irmãos, falar em reconhecimento tem sido algo raro nos dias de hoje. Raro nos dias de hoje, o funcionário vai lá, trabalha e não tem o reconhecimento do patrão. Muitas vezes na igreja mesmo, entre nós, alguém fica até tarde realizando alguma coisa por amor a Deus e não recebe nenhum elogio. Sabe, muitas vezes falta a nossa falta de necessidade que não precisa elogiar. Quantas vezes a esposa limpa a casa, deixa cheirosinha, o marido nem fala nada. Não tem elogio. Quantas vezes o esposo também faz um sacrifício para fazer algo diferente para a esposa e não existe um elogio, na igreja não existe. Nós somos falhos, irmãos, em elogiar. Nós somos falhos em reconhecer, mas Jesus não é. Aquilo que é o nosso ponto fraco não é o de Deus. Porque Cristo conhece as obras e agora Ele vai elogiar. Sabe, Ele conhece as suas obras. Eu quero que você entenda. Se você acha que a sua mãe, que o seu pai, que o seu patrão não te reconhece, trabalhe para Deus. Faça obras para Deus, porque Deus reconhece. Sabe, Ele vai mostrar aqui
o reconhecimento, e ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meus irmãos, esta porta aberta são oportunidades. Deus tem colocado oportunidades na vida dos cristãos. Deus tem colocado situações especiais na vida do cristão, seja algo referente à sua saúde, seja algo referente à sua família. Deus coloca portas abertas em nossa vida. Ele é quem abre portas. Ele coloca portas. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem visto a sua fidelidade. Porta aberta serve para duas coisas: para entrar e para sair. Deus, ele pode tanto abrir uma porta para você sair de uma situação difícil na família. Deus pode abrir uma porta para você sair de um problema. Deus pode abrir uma porta para você sair de uma enrascada. Como Deus também pode abrir uma porta para abençoar você. A questão é que Deus abençoa o teu povo com portas abertas. Hoje a porta está aberta para você aceitar Jesus. A porta está aberta para você se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Mas a porta também está aberta para você sair e evangelizar os perdidos. A porta está aberta para quem não é cristão e se aproximar. E a porta está aberta para os cristãos saírem e alcançar o mundo inteiro. E esta igreja que recebe bênçãos e portas abertas, não é uma igreja, irmãos, perfeita. Não são crentes fortes. Porque olha o que diz a continuação do versículo 8. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu fico pensando, o que é essa pouca força? Será que essa pouca força é que a igreja é uma igreja pequena numericamente? Será que essa pouca força fala da condição financeira deles? O que é essa pouca força? Será que era o conhecimento deles que era bem limitado? Eu não sei o que era, mas pouca força significa que eles tinham um problema. Mas eles não focavam nos problemas. Eles focavam em Deus. Meus queridos irmãos, você tem guardado a palavra de Deus e sido fiel a Deus, independente da sua pouca força? Ou você está falando, eu não sou fiel porque, você sabe, eu tenho problemas. Eles também tinham, eles eram fracos. Mas eram fracos fiéis. Pastor, mas eu estou passando por um problema financeiro. Mas tenha problema financeiro e seja fiel. Pastor, eu tenho uma fraqueza, é a minha saúde. Então passe por problema de saúde e seja fiel. Porque o que Deus quer de um cristão é seja fiel. Tem um cântico que fala, sabe essa paz que eu sinto em minha alma? Não é porque tudo me vai bem. Por que eu tenho essa paz em minha alma? Porque eu amo ao meu Senhor, eu tenho um Deus fiel. Sabe, irmãos, a fidelidade não é porque tudo na nossa vida está uma maravilha, o convívio com as pessoas, mas é porque seu Deus é fiel. E Deus recompensa quem é fiel, Deus recompensa quem está esperando nele. Tira a sua confiança de coisas desse mundo, coloca a sua confiança em Deus. Se Deus mandar coisas desse mundo para te abençoar, amém. Mas não ponha a sua confiança em médico, em medicamento, em metodologias. Coloca a sua confiança em Deus. Se Deus mandar médico, amém. Se Deus mandar remédio, amém. Se Deus mandar metodologia, amém. É a mesma coisa de pessoas orar para anjos. Meus irmãos, anjos nos protege e nos guarda, mas anjo obedece só a Deus. Os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus, isso é verdade, mas os anjos obedecem a Deus, não a homens. Ore para Deus e Deus
ordenará o anjo para que te guarde. Sabe, nós muitas vezes estamos focando na proteção do anjo, mas o anjo é mandado por Deus. Foque em Deus e Ele vai prover coisas para cuidar de você. Deus é o foco e Ele vai zelar por você. Sabe, tudo que você precisa, talvez, pastor, mas eu não estou precisando, não é de Deus Espírito, mas o Deus Espírito controla todo o mundo físico. Seja fiel ao Deus Espírito e Ele mandará bênçãos físicas para você. Porque as bênçãos de Deus, seja físicas e espirituais, ela provém de uma fidelidade espiritual a Ele. E aí Ele vai dizer que este povo era um povo abençoado. Sabe por quê? Porque este povo não tinha vergonha. A Bíblia diz que eles não negavam o nome de Cristo. Quantas pessoas, quantos cristãos têm vergonha de fazer um post no Instagram, ou no WhatsApp, ou no Face, ou no X, uma mensagem da Bíblia, um versículo bíblico? Quantas pessoas da sua sala de aula não sabem que você é cristão? Quantas pessoas que trabalham próximas de você não sabem que você é cristão? Quantas pessoas da sua rua, que moram em volta de você, não sabem que é cristão? Meus irmãos, o final do versículo 8 está falando que não nega o nome de Cristo. Muitas vezes negar o nome de Cristo é ter vergonha dele. Existe até um versículo para isso. Está em Lucas 9:26. Aqueles que se envergonharem do meu nome, eu envergonharei deles na presença de Deus e dos anjos que estão no céu. Meus irmãos, não tenha vergonha de Cristo. Ele é o motivo que você está respirando agora. Ele foi quem criou a sua raça. Sabe, irmãos, e Jesus está reconhecendo tudo isso da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia aproveitava as portas abertas, as oportunidades. A igreja de Filadélfia, apesar de ter fraqueza, ela estava focada em Cristo. A igreja de Filadélfia não tinha vergonha de Jesus. E agora no versículo 9, Deus vai honrar esta igreja. E ele diz assim: eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Cristo está declarando que os falsos religiosos iriam reconhecer que a igreja de Cristo não era a igreja dos judeus. A igreja de Cristo era a igreja que estava recebendo a carta. Aqueles que são de outras religiões vão se prostrar diante de vocês, pedindo ajuda, porque eles vão entender que Deus está com você. Honra. A palavra sinagoga, meus irmãos, significa lugar de habitação. A palavra Satanás é adversário. Existia pessoas que se declaravam judeu, mas na verdade era o lugar de habitação de Satanás, essas pessoas. Satanás morava dentro dessas pessoas. Meus irmãos, sabe o que faz a mentira ser tão convincente? A aparência que ela tem de ser verdade. Se alguém contar algo aqui muito assim, todo mundo vai falar, é mentira. Mas se alguém contar misturando as coisas, é do problema aqui. Essas pessoas queriam se impor. Eles a si mesmos se declaravam judeu. Note o erro disso. Eles se declaravam religiosos. Eles se declaravam em aliança com Deus. Eles se declaravam príncipe com Deus. Eles, não era Deus. Isso é um perigo nos dias de hoje. Porque quem te declarou alguma coisa? Jesus, quando foi batizar, alguém declarou alguma coisa sobre ele.
Quando ele foi batizar, o que aconteceu? Vocês lembram? E rasgou o céu, e saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E veio um espírito em forma de pomba e pousou sobre ele. Quando Jesus estava no monte da transfiguração, tinha Pedro ali, falou: mestre, quer que fazemos uma tenda aqui? Vamos fazer 3 tendas. Uma maior para o Senhor, vamos fazer outra aqui para Moisés e Elias. Apareceu de novo uma voz. A ele ouvi. Faz o que ele fala. Jesus, o que o senhor fala? Não é para fazer nada não. É assim. Meus irmãos, a autoridade de Jesus veio do céu. Sabe por que a autoridade de Jesus veio do céu? Porque não existia instituição aqui na terra para dar autoridade para ele. A autoridade de Cristo veio do próprio Deus. Agora, nos dias de hoje, a autoridade vem da igreja. Sabe, eu lembro que quando me procuraram e falaram assim para mim, que eu tinha um chamado missionário, um chamado ministerial, aliás, a igreja ficou orando 6 meses, para depois de 6 meses de oração, se reunir em assembleia, e eles então votarem o que eles achavam. E aí, diante desses 6 meses de oração, a igreja se levantou e falou: vamos enviar. Meu chamado ministerial veio não do meu coração, veio da igreja. Quando eu também fui assumir este ministério, vim aqui para os irmãos me conhecer, conheci a igreja. E depois de um período de oração, os irmãos se reuniram em assembleia e falou: vamos chamar aquele servo para cuidar desta igreja. A autoridade está na igreja. Pastor, mas a igreja é falha. Sim, Deus usa igrejas falhas. Não é porque a igreja é falha, não é porque tem irmãos que não são espirituais, e ainda que uma igreja possa ter vários trigos no meio dela e vários joios no meio dela, ela continua sendo a forma de Deus agir. Não é porque tem joio que não é igreja. Não é porque os crentes não lêem a Bíblia o tanto que deve que não é igreja. Não é porque as pessoas falham que elas não é igreja. Meus irmãos, a autoridade foi dada à igreja. E essa autoridade, quem deu até agora não falou nada que ela não tem. Continua sendo ela. O que a igreja ligar na terra, está ligado no céu. O que a igreja desliga na terra, está desligado no céu, independente dela ser falha ou não. É a igreja que envia, a igreja que consagra, a igreja que intercede. E é por isso que Jesus está lidando com a igreja. Porque nós, como igreja, precisamos atentar para o ato da fidelidade. Precisamos entender, meus irmãos, que Deus espera de nós que sejamos fiéis. E para que uma pessoa seja fiel, ela tem que ser pastoreada por Jesus Cristo. E você precisa entender que Jesus usa a igreja, e Jesus usa pastor local, e Jesus tem um método dele, levar você à vontade dele. Existe uma exortação na carta de Judas, versículo 12. Tem pessoas que a si mesmo se pastoreiam. Pessoas que não são pastoreadas nem pelo pastor local. Pessoas que não são pastoreadas nem por Jesus. Pessoas que são pastoreadas pela própria vontade, pela própria interpretação. Você pode até ter uma interpretação melhor do que a do pastor ou de outro irmão, mas você não tem autoridade de igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. Você faz parte da igreja. Essa promessa é da igreja. A importância de você entender que, embora a igreja muitas vezes é falha, ela continua tendo a autoridade. É muito fácil de entender isso no Brasil. Talvez tem pessoas nas altas cortes que fazem coisas que a gente discorda, mas elas continuam tendo autoridade, mesmo que elas fazem coisas que nós discordamos. Existem situações na igreja que nós discordamos, mas Deus
deu autoridade à igreja, independente de você concordar ou não, porque a igreja é a maioria. E Jesus, então, vai preparar recompensas para esta igreja. Versículo 10, 11 e 12 são as recompensas. Mas antes de falar das recompensas, nós precisamos meditar o porquê pessoas são recompensadas. E ele vai começar o versículo 10 falando do porquê. E o porquê aqui está junto, ou seja, não é uma pergunta. É uma explicação. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? As recompensas que serão dadas aqui agora, é porque eles guardaste a palavra de Cristo. E se você guardou a palavra de Cristo, Cristo vai guardar vocês, sabe aonde? No céu. Vocês guardou a palavra do céu no coração de vocês? Agora Cristo vai prometer guardar vocês que é da terra, lá no céu. Meus irmãos, quantas vezes Jesus disse isso? Ele contou uma história de duas casas, uma construída com alicerce, a outra sem alicerce. E no final de todas as tribulações da vida que veio naquela casa, uma cai e a outra fica em pé. E aí ele fala, a casa que ficou em pé é a casa que ouve as palavras de Cristo e a quê? Pratica. A casa que fica em pé não é quem ouve, não é quem encontra a boa igreja, não é quem encontra o bom pastor humano. A casa que fica em pé não é quem tem a melhor versão da Bíblia. A casa que fica em pé é a casa que pratica o que conhece. Tiago vai dizer de forma direta, não sede ouvintes negligente, mas operoso praticante da palavra de Deus. Jesus agora vai recompensar quem guardou a palavra dele no coração. Tem um salmo, que fala disso, Salmo 119. Guarda a palavra no coração para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, sabe? Eu ando, antes de eu pisar, eu alumio com a palavra de Deus. E então, ele diz assim, no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meus irmãos, o texto aqui entra numa parte polêmica, porque aqueles irmãos de doutrina reformada vai falar que esse texto está dizendo que a igreja vai ser guardada na tribulação, e eles vão usar esse texto para falar que não tem arrebatamento antes da tribulação, porque eles vão falar que Deus vai guardar e proteger na tribulação. Eles vão dizer isso. Nós, os batistas, vamos falar que nós não vamos estabelecer doutrina no livro de Apocalipse, porque tem muitas coisas figuradas. Mas a questão não é se você é um batista regular, tradicional, e fala, eu creio que o arrebatamento vai ser no início, ou se você é um reformado e fala, eu vou ser arrebatado depois dos 7 anos. Porque essa discussão não é a questão do texto. Até mesmo porque, meditando um pouquinho com vocês, irmãos, se o arrebatamento for antes do 7 ou depois do 7, Deus deixa de ser bondoso? Deus é bondoso só se o arrebatamento for antes? Se o arrebatamento for depois, Deus deixa de ser bom? Deus só pode guardar a igreja se arrebatar no início? Deus não é poderoso para guardar em meio aos 7 anos? Eu tenho a minha posição doutrinária. Sabe, irmãos,
Mas eu tenho que entender que essa posição doutrinária minha é a minha interpretação particular, porque isso não afeta a bondade de Deus. Deus está fazendo uma promessa de guardar as pessoas, porque elas são fiéis. E o que importa para o cristão é dele ser guardado por Deus, é dele ser protegido por Deus. Se você vai ser protegido, sendo arrebatado, e Deus te tira desse mundo e vai para o céu, que grande bênção não será? E se Deus vai te guardar no meio de grandes horrores que estarão acontecendo aqui, que grande bênção também não será? Sabe, o foco do texto aqui é simplesmente é que Deus vai guardar quem é fiel. Deus vai guardar quem pratica a palavra dele. E aí o versículo 11 continua dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que ele está dizendo? Venho sem demora, não desista, fique firme, fique preparado para o encontro. Imagina que algum visitante, algum parente seu saiu de viagem. A viagem é longa, é 1.000 quilômetros. E a pessoa liga e fala: a hora que eu fazer a viagem, eu vou jantar na sua casa. E aí você calcula as horas, fala assim: essa pessoa vai chegar aqui em casa 10 da noite, pela distância que ela está viajando. E então você prepara a comida. E deu 10 da noite, ela não chegou. Deu 11 da noite, ela não chegou. Deu 1 da manhã, ela não chegou. Fique preparado, porque qualquer hora ela vai chegar. Sabe, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui na carta, venho sem demora, não tem a ver com a vinda dele, a época da vinda. Tem a ver com você estar preparado. Esteja preparado, porque qualquer hora você está encontrando com Cristo. Qualquer hora Cristo está vindo. Qualquer hora você está indo até Cristo. O grande foco do verso 11 é o preparo. Você está preparado para encontrar com Deus? O que Deus quer de nós? O dia que a gente encontrar com Deus, o que Ele vai perguntar para nós? O assunto da carta inteira, irmãos. Você é fiel? Você está sendo fiel a mim? Você está praticando a Bíblia? Você está sendo fiel à profissão de fé? Você está seguindo aquilo que está sendo pregado? Porque é através da firmeza que você mantém a sua coroa. Coroa na Bíblia é galardão. Coroa na Bíblia é recompensa. E ele diz aqui: para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome o seu testemunho, para que você não seja desanimado. Meus irmãos, mantenha o foco. Deus, Ele recompensa, seja com galardão celeste, seja com porta aberta, mas Deus recompensa. Este livro está mostrando que Deus tem várias recompensas para a igreja. E ele vai terminar o livro assim, versículo 12. Ao vencedor. Quem que é o vencedor? O que pratica. Quem é o vencedor? O fiel. Quem que é o vencedor? O que está perseverando. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Sabe o que é coluna, irmãos? Significa algo estável, algo inabalável. Coluna não é estável. Algo que não cai. Algo de apoio. Aqueles que ficarem firmes serão apoio no céu. Não sei como que serão isso não, irmãos, mas vai ser coluna no santuário de Deus. O texto vai falar de uma outra coisa. Olha o que diz o versículo 12. E daí jamais sairá. Ou seja, vai ser coluna eterna. Jamais sairá. Será eterna. E para concluir aqui, ele vai falar de uma identidade celestial. Você já fez a sua identidade? Mudou agora a identidade. Aqui, vale para 10 anos, tem que ir lá, pôr digital, depois você pesquisa aí.
Só que aqui o texto está falando de uma identidade celestial. Essa identidade celestial tem 3 coisas. A primeira coisa que ela tem é a assinatura do Pai. Olha o que diz aqui. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Quem está falando é Jesus. A assinatura do Pai estará com você na eternidade. O que mais que estará na eternidade? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Meus irmãos, Deus vai te dar uma identidade. Assim como no passado tinha, eu sou cidadão romano, e tinha benefícios por ser cidadão romano. Deus vai te dar uma assinatura, essa assinatura aqui é do Pai. E Ele vai colocar qual cidade você pertence. Eu não sei quais cidades vai ter no futuro, mas a Nova Jerusalém vai ter. E Ele vai dar esse privilégio, você é cidadão da Nova Jerusalém. E Ele vai te dar uma outra coisa. Versículo 12, o finalzinho. E o meu novo nome. Jesus vai dar para você um nome especial. Um nome, talvez numa pedrinha, que só Ele e você sabe. Um nome que ninguém vai te chamar, só Ele. É um nome de intimidade. Só você e Ele conhece. Sabe, dentro dos casamentos existem alguns nomes, aonde um chama o outro. Deus vai ter um nome especial para cada um de vocês. Sabe, Ele vai te dar, em outras palavras, uma cidadania celestial. Meus irmãos, e o versículo 3, ele fala, escreve o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa mensagem não era só para a igreja de Filadélfia. Essa mensagem era para todas as igrejas. Porque o Espírito está dizendo sobre fidelidade. O seu papel é ser fiel. Se você for fiel, Deus vai reconhecer a sua fidelidade. Deus vai recompensar a sua fidelidade. Pratique a palavra e aguarde. Aguarde Cristo como se Ele fosse vir hoje. Aguarde a volta de Cristo como se ela fosse hoje. E Deus vai te recompensar.